E aí pessoal, quem vos fala mais uma vez é o professor Reinan. No vídeo de hoje vamos estudar as inequações do segundo grau. Uma inequação do segundo grau é toda desigualdade do tipo ax² mais bx mais c maior que zero, ax² mais bx mais c menor que zero, ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, sempre com a diferente de zero, para ela ser do segundo grau, e com a, o b e o c pertencente aos reais. Vamos ver uns exemplos. x² menos 7x mais 5 maior que zero. Veja que ela é uma equação normal, né? Só que aqui está o sinal de maior. Então, elas são iguaizinhas à equação do segundo grau, a diferença é que, em vez de ser igual a zero, elas são maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Nesse caso aqui, a gente tem uma maior que zero. Eu coloquei uma aqui também menor que zero, 2x² mais 5x mais 3 menor que zero. Tem uma aqui maior ou igual a zero, né? Menos 1x², nem precisava esse 1 aqui, mais 1 sobre 2x menos 4 maior ou igual a zero. E por fim, uma menor ou igual a zero, 3/5 de x² menos 7x mais 8 menor ou igual a zero. Enfim, uma equação do segundo grau ela pode ser completa, pode ser incompleta, sempre tendo o sinal da desigualdade, que é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Ok? Uma inequação do segundo grau, para ser resolvida, a gente usa a seguinte forma. Primeiro, você vai pegar a inequação e colocar na forma de uma equação de segundo grau. Depois que ela estiver na forma de uma equação de segundo grau, a gente vai estudar o sinal dela. Depois de ter estudado o sinal dela, a gente vai escolher um intervalo que vai satisfazer essa inequação. E por fim, a gente vai dar o conjunto solução. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos encontrar o conjunto solução em reais da inequação x² menos 6x menos 16 menor ou igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar ela numa equação de segundo grau, né? Só trocar o sinal da inequação pelo sinal da igualdade. Então, ela ficou x² menos 6x menos 16 igual a zero, na qual a é igual a 1, né? O coeficiente a é 1. O b é menos 6 e o c é menos 16. Então, para resolver a equação do segundo grau, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, onde delta é igual a b² menos 4ac, e o resto da fórmula é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Substituindo em delta, b² menos 4ac, vamos ter b é menos 6, né? 4 vezes a vezes c, 4 vezes 1 vezes menos 16. Então, fica menos 6² menos 4 vezes 1 vezes menos 16. Menos 6² é 36. Fazendo o jogo de sinal aqui, esse menos com esse menos vai dar mais, né? Como é tudo vezes. Vai ficar 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. Somando o 36 com 64, a gente encontra 100. Agora, substituindo no resto da fórmula, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, vamos ter menos 6, mais ou menos raiz de 100, que é o valor de delta, 2 vezes 1, que é o valor de a. Menos com menos fica mais, então vai ficar 6, mais ou menos, raiz de 100 é 10, e 2 vezes 1 é 2. Então, a gente tem 6 mais ou menos 10 sobre 2. Vamos agora fazer uma com sinal de menos e uma com sinal de mais. A com sinal de menos vai ficar 6 menos 10 sobre 2. 6 menos 10 é menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Essa é uma raiz. A outra com sinal de mais, vamos ter 6 mais 10 sobre 2. 6 mais 10 é 16. 16 dividido por 2 é 8. E por fim, a gente coloca. A solução vai ser menos 2 e 8. Ok? Então, a gente fez a primeira etapa, foi achar a solução da equação. A próxima etapa agora é fazer o estudo do sinal, né? Como a equação x² menos 6x menos 16 tem um coeficiente a igual a 1, que é maior que zero, certo? Então, ela vai ser positiva para números menores que menos 2 e maiores que 8, né? Lembrando que as raízes foram menos 2 e 8.
E nesse intervalo entre menos 2 e 8, ela vai ser negativa. Ok? Próxima é dar o conjunto solução. Então, como a gente diz, né, o conjunto solução, como a gente quer, a inequação original era menor que zero, então a gente quer justamente aqui que está nesse intervalo, ou seja, a gente quer os valores entre menos 2 e menos 8. Como era menor ou igual a zero, então ela pode ser igual a zero, então vai ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8, certo? Então, os valores dessa solução são valores maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 8. Agora vamos para uma mais complicada. Vamos encontrar o conjunto solução dessa inequaçãozinha. X² menos 6x menos 16 sobre 2x² menos 10x mais 12 maior ou igual a zero. Essa daqui é aquela que está lá na página inicial, que se você chegou nesse vídeo por causa daquela página inicial, então é justamente fazendo uma dessa, né? Uma inequação quociente. Também a gente tem a inequação produto, mas vamos ver agora a inquociente, que a gente vai usar aquele método para resolvê-la. Então, mas os procedimentos são os mesmos. Qual? Primeiro, calcular as raízes das equações, né? Aqui tem uma inequação, mas vamos fazer separado, transformar aqui numa equação e aqui em outra equação. Então, dessa primeira a gente tem x² menos 6x menos 16 igual a zero. E da outra a gente tem 2x² menos 10x mais 12 igual a zero. Né? Eu já usei uma que a gente fez anteriormente para ganhar tempo. A gente sabe que a solução dessa equação foi menos 2 e 8. E se você usar a fórmula e calcular de baixo, você vai achar que as raízes vão ser 2 e 3. Pode testar aí. Vai dar raiz 2 e 3. Então, a raiz de uma equação é menos 2 e 8 e da outra é 2 e 3. Qual é a próxima etapa? Estudar os sinais, né? Então, uma vez sabendo as raízes das duas equações, vamos fazer o estudo do sinal. Como a primeira equação, a de cima, é x² menos 6x menos 16 igual a zero, o a é maior que 1, então temos, se a gente for fazer o estudo do sinal, na reta numérica, as raízes menos 2 e 8, né? Botei aqui sobre a reta as raízes, menos 2 e 8. E como o coeficiente a é maior que zero, né? Significa para os números à esquerda de uma raiz e à direita da outra vai ser positivo, né? Ou seja, valores menores que menos 2 vai ser positivo e valores maiores que 8 vai ser positivo, e o intervalo entre menos 2 e 8 vai ser negativo. Da mesma forma, a segunda equação, 2x² menos 10x mais 12 igual a zero, o coeficiente a é igual a 2, que por sua vez também é maior que zero, então vai ser de uma maneira similar, vai ter as raízes que dela foram 2 e 3, eu marquei aqui sobre a reta, 2 e 3, então só a parte central vai ser negativa e os extremos vai ser positivo, ok? Então a gente fez o estudo do sinal das duas, né? Do numerador e do denominador. Então, o coeficiente a é maior que zero, ou seja, negativo vai ser só entre aqui. Quando a gente vê o gráfico dela, quando for estudar lá funções, ou se você já viu, você sabe que o gráfico é uma parábola, né? Com a concavidade voltada para cima, quando o coeficiente a é maior que zero. Então, ela é negativa no intervalo e é mesmo para outra, porque o a também é maior que zero, ok? E agora a gente vai comparar esses dois sinais. Então vamos lá. Escolher os intervalos. Para escolher o intervalo, eu coloquei aqui da mesma forma. Números menores que menos 2 é positivo, maiores que 8 é positivo e aqui no meio é negativo. E a outra, mesma coisa, né? Raiz 2 e 3. Números menores que 2 é positivo, números maiores que 3 é positivo e aqui no intervalo eu coloquei os valores negativos. Por que eu coloquei nessa ordem assim? Porque o menos 2 é menor que 2 e o 8 é maior que 3. Então o 2 e o 3 está entre menos 2 e 8. Ok? E agora vamos comparar. Peguei outra reta aqui
e vou marcar todos esses pontos, menos 2, 2, 3 e 8. E agora a gente vai fazer aquele velho jogo de sinal. Mais com mais, dá mais. Menos com mais, dá menos. Menos com menos, dá mais. É porque é um coeficiente, né? Uma divisão. Dividindo dois números de sinais iguais, dá positivo. Menos com mais, dá menos. E mais com mais, dá mais. Ok? Agora sim, a gente já tem o estudo do sinal das duas simultaneamente, né? Como ele quer? Vamos lá. Ele quer valores maior ou igual a zero. Aí na equação original era maior igual a zero. Então, onde é que ficou mais? No 2. Menores que 2. Onde mais ficou mais? Entre 2 e 3. E onde ficou mais? Maior que 8. Certo? Agora tem uma observação importante. Que aqui está já a solução. Uma informação importante é que a equação de baixo, que as raízes eram 2 e 3, as raízes não podem assumir o valor de 2 e 3, porque zeraria a equação. Por exemplo, se você substituir a equação de baixo por 2 ou por 3, vai zerar a equação e você não pode ter uma fração que o denominador seja zero, certo? Seria uma indeterminação. Então, a solução dessa equação, que é maior ou igual a zero, vai ser números menores que menos 2, ou seja, x menor ou igual a menos 2, x entre 2 e 3 sem o igual e x maior ou igual a 8. Se essa mesma inequação pedisse valores menor ou igual a zero, então a gente teria a solução x nesse intervalo e x nesse intervalo, né? Sendo que aquele poderia ser menor ou igual, ou maior ou igual, e aquele não poderia ser igual. E a mesma coisa aqui, não poderia ser igual e aquele poderia ser igual. Enfim, mas como ele quer valores maiores, então ele é maior para cá, e pode ser o 2, ele é maior nesse intervalo, e não pode ser nem o 2 e nem o 3, portanto não tem o sinal de igual, e ele é maior que 8. Tranquilo? Então, só para repetir, a gente fez uma inequação quociente, agora por último, né? Mas a mesma regra vale para a inequação produto, quando você tem duas equações de segundo grau multiplicando uma por outra. É até mais fácil, porque você não vai ter que se preocupar com um sinal de igual, né, da inequação, porque às vezes é menor igual ou maior igual. Se for maior igual, bota maior igual, se for menor igual, bota, porque não tem esse risco de dar uma indeterminação, que pode ser zero, não importa. Ok? O estudo do sinal. Então, como sempre, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, fica à vontade e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!